aconteça esse momento, né, da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E por isso que eu acho interessante, né? Eu não sei porque realmente aqui a gente pode tremer as pernas que ninguém vai ver, né? Porque nós, quando vamos realmente estar pregando a palavra de Deus, nós tememos e trememos, né? Essa deve ser a nossa atitude, porque nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer com que nós sintamos assim, que nós sintamos Deus, né? Existe até uma expressão que nós aprendemos lá na faculdade, apesar de nós não concordarmos muito, né, com essa frase, mas de uma certa forma faz sentido, né? Ou pelo menos deveria fazer sentido, porque diz que quando o pregador está no púlpito, ele está Deus. O que quer dizer isso? Que ele está ali para trazer a palavra de Deus, e unicamente a palavra de Deus, não outra coisa. Então nós vemos que muitas heresias têm sido pregadas dos púlpitos, têm saído dos púlpitos, mas não é para isso que o pregador ou o pastor está no púlpito, para pregar heresia, ou para falar da vida alheia, ou para falar da vida dos outros. Ele está ali para falar a palavra de Deus, e unicamente a palavra de Deus. Por isso surgiu essa palavra, que o pregador, quando está no púlpito, ele está Deus. Que isso aconteça, que isso seja realmente uma realidade na nossa vida, né? Que os crentes, ao estar ouvindo a palavra do Senhor, eles creem nisso, realmente estão ouvindo a palavra de Deus e não a palavra do homem. Hebreus capítulo 4 é o texto que nós vamos ler nesta manhã, da nossa reflexão. Todos encontraram? Hoje nós não temos mídia ali para os irmãos olhar, então tem que olhar no seu livro mesmo ou no seu celular. Leiamos. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente
as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse: no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras, ou de todas as obras que fizera, e novamente ao mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina, certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou, e as suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Senhor, nós te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ler e ouvirmos a tua palavra nesta manhã. E pedimos ao Senhor que, através do teu Espírito Santo, nos conduza na meditação da tua palavra, e que através dela possamos sermos edificados, elevados, ó Deus, para mais junto de ti. Abençoa, ó Pai, a vida de cada um dos teus servos que estão aqui nesta manhã. Rogamos pela vida da Samir e mais do Diego, que eram para que eles estivessem aqui, mas não estão, mas que o Senhor esteja os abençoando aonde eles estiverem. Ó Deus, derrama a tua bênção sobre nós, dá-nos cada dia, Senhor, a sabedoria e a tua graça em nossos corações, ó Deus, para podermos falar livremente da tua palavra. Que a tua palavra neste lugar seja sempre pregada, Senhor, e que o teu nome seja sempre honrado e glorificado. Eu rogo ao Pai agora pela minha vida, que o Senhor me abençoe também neste momento, ó Deus, e me dê a clareza dos ensinos que estão escritos aqui, para a edificação do teu povo.
Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, esse texto fala da entrada no descanso de Deus pela fé. O pastor Samuel estava falando aqui sobre fé. O meu justo viverá pela fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que no curral não haja vacas, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia, eu me alegrarei na presença do Senhor. É uma esperança de fé. Então esse texto fala também de fé. E esse texto fala de fé, e ele fala que essa fé, ela nos levará para descansar na presença de Deus. Então, nós vamos observar o ensinamento que o escritor aos Hebreus, seja Paulo, como alguns admitem, que foi Paulo que escreveu Hebreus, ou seja, outro escritor, não importa, o que importa para nós aqui é que é a palavra de Deus. Então, havia no coração do escritor esse temor, e ele começa dizendo: temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Então, esse temor que ele coloca aqui, porque ele via essa possibilidade de alguns não entrar no descanso de Deus. Ele continua dizendo: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Então, vamos voltar um pouquinho lá no Velho Testamento e vamos lembrar de quem ou a quem ele está referindo. Está referindo-se ao povo de Israel. Eles haviam recebido a promessa de entrar em Canaã. Enquanto eles caminharam pelo Egito 40 anos, mas eles estavam ali debaixo de uma promessa de entrar na Canaã. No Egito, eles sofreram. Nós sabemos que no Egito eles tinham as bênçãos de Deus. E quais eram as bênçãos de Deus? Vamos pensar em algumas. Eram muitas bênçãos de Deus. Deus providenciou para eles tudo ali no deserto. Uma nuvem caminhava sobre eles, protegendo do sol, que era intenso no deserto. Mas quando era noite, esfriava, e Deus preparava uma coluna de fogo para também aquecê-los. Deus mandou no deserto ali o pão, o maná que desceu do céu. Deus fez água
surgir de uma rocha. E o apóstolo Paulo disse que aquela rocha era Cristo. Então muitas coisas maravilhosas aconteceram no deserto para eles. Os irmãos concordam com isso? Ter ouvido essa mensagem? Isso não é verdade? Mas o deserto continuava deserto. O deserto continuava deserto. E eles caminhavam ali dia após dia. E a direção que eles queriam acertar, o lugar que eles queriam chegar, era na Canaã. Era lá que era o descanso deles. Era lá em Canaã que eles iam repousar. Era lá em Canaã que eles iam construir as suas casas. Era lá em Canaã que eles iam construir as suas famílias. Não era no deserto. É a mesma coisa, meus amados irmãos, que nós vivemos aqui, neste mundo. Que o Espírito do Senhor dê esse entendimento. Nós vivemos neste mundo. Acontecem muitas coisas boas aqui na nossa vida. Amém? Amém. Mas é o deserto. Deus nos abençoa muito, Deus nos guarda, Deus nos protege. Ele prometeu isso, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos guardar. As bênçãos do Senhor estão sobre nós, as bênçãos do Senhor estão sobre a sua igreja, mas é o deserto. Amém? Este mundo é o deserto. Nós não podemos concordar com as coisas desse mundo, porque esse mundo é o deserto. Esse mundo é lugar de ataques, onde o inimigo ataca, assim como os inimigos atacavam o povo de Israel no deserto. Neste mundo que nós vivemos, também nós somos atacados de várias formas, de várias maneiras. Por isso, às vezes nós sentimos ou somos perseguidos pelo nosso inimigo, pelo inimigo Satanás, e por pessoas humanas também usadas por Satanás. Porque nesse mundo é assim, é como o deserto. Apesar das bênçãos de Deus sobre nossas vidas, apesar de Deus ter te dado bênçãos materiais, casa, família, bens, dinheiro, carros, mas continua sendo deserto. Então é importante que nós reconheçamos as bênçãos de Deus, mas não é aqui o nosso lugar. Amém? O lugar seu, o meu lugar não é aqui. Aqui é apenas um momento que nós estamos passando no deserto, onde nós temos dores, nós temos doenças, nós temos aflições, nós temos tribulações, nós temos tentações, porque nós estamos no deserto. Quando você entrar no céu, tudo isso acabará. Amém? O que diz em Apocalipse? Lá não haverá mais dor. Todas as lágrimas Jesus vai enxugar. Viu, Carol? As lágrimas que você chora hoje aqui, as suas lágrimas lá no céu elas cessarão. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá haverá a presença do Senhor eternamente. Porque o deserto desse mundo passou. Passou o deserto. Lá no Velho Testamento tem um versículo que nos diz assim: passou o verão, secou as ervas, e nós não fomos salvos. Esse versículo vem porque, referindo também ao povo de Israel,
Eles estavam no deserto, passou tudo no deserto, e eles não foram salvos. Eles não foram salvos por quê? Porque desobedeceram a palavra do Senhor. E veja o que diz então o versículo 2: porque também a nós foram anunciadas boas novas, como assim se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Todos ali no deserto ouviram a palavra de Deus proferida por Moisés, mas por causa da desobediência ficaram mais de 23.000 prostrados ali no deserto. Resta um descanso para o povo de Deus. Então, trazendo isso para nós, é bom lembrarmos disso. Você está cansado de caminhar na sua vida espiritual? Como tem sido a sua vida espiritual com Deus? Talvez você tenha passado por tanta dificuldade que você se sente cansado, às vezes desanimado, triste. Mas eu quero dizer, através desta palavra de Deus, continue na fé. Continue na fé, porque há um repouso para o povo de Deus. Eles não alcançaram, porque as palavras que ouviram não estavam misturadas com a fé. O Evangelho de João nos diz assim: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. Por isso é importante a nossa frequência na igreja. É importante nós ouvirmos a palavra. É importante nós lermos a palavra. Porque a palavra de Deus é para nos animar. Levante, não será aqui o vosso descanso. Desperta, vinde-nos cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu vou aliviar a sua carga, mas caminhe, continue. Certamente, a palavra de Deus aqui também está sendo direcionada aos judeus, aos fariseus, aos saduceus, aos zelotes, aos religiosos daquela época, que tiveram a oportunidade também de ouvir as boas novas, a mesma mensagem que os cristãos haviam ouvido e se convertido. Eles também tiveram a oportunidade de ouvir os apóstolos pregarem, de ouvir Jesus pregar, os discípulos pregarem. Porém, eles ouviram, mas faltou a fé para poder entrar no descanso de Deus. Versículo 3. Nós, porém, cremos, entramos no descanso, como Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. O que ele está dizendo? Pela fé, nós entramos no descanso de Deus. É pela fé que nós temos certeza da vida eterna. A salvação das nossas vidas começa aqui,
No momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus, é neste momento que nós recebemos a vida eterna. Por isso, o escritor diz: nós cremos que já temos entrado no descanso de Deus. Nós temos entrado pela fé. Vamos caminhar dia após dia nessa fé, nessa confiança. Na confiança que a nossa salvação não veio por nossos merecimentos. Nós vamos caminhar nessa fé que o nosso Salvador é fiel e é único. Que o nosso Salvador é Deus presente na pessoa de Jesus Cristo. Que Ele não muda suas palavras. Se Ele me salvou, Ele me salvou. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, enquanto eu estou nesse mundo, nesse deserto desse mundo, que venha tentações, que venha aflições, que venha perseguições, não importa, a minha alma está segura nas suas mãos. Ele não me deixará no inferno, Ele não me deixará no Hades, Ele jamais me deixará ir para esse lugar, porque Ele me salvou com sua graça e com o seu amor. Essa é a fé cristã. Essa é a fé que deve ser perseguida, não deve ser abandonada, mas nós devemos crer. Se Ele nos prometeu, se Ele nos salvou, nós já entramos nesse descanso pela fé. Um dia nós chegaremos lá, não pelos nossos méritos, mas porque Jesus nos salvou. Mas é importante nós sabemos identificar, sabemos o estado que nós vivemos agora, para que nós não possamos desviar os nossos olhos da fé em Jesus Cristo e olhar para as coisas que estão acontecendo nesse mundo e querer tudo deste mundo para nós como se fosse viver aqui eternamente. Precisamos ter os nossos olhos fitos em Deus. Porque aqueles que recuam na fé, aqueles que desobedecem ao Senhor, como os filhos de Israel desobedeceram e não tiveram fé, diz o versículo: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Aqueles que desobedecem ao Senhor, aqueles que buscam outras coisas, aqueles que buscam outros deuses, aqueles que desobedecem a palavra do Senhor, Deus já disse: por causa da minha ira, não entrarão no meu repouso, ou não entrarão no meu descanso. Embora, diz assim, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante a esse dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Quero levar os irmãos a lembrarem nessa manhã de um texto, um versículo que nós falamos aqui no domingo passado à noite, e que muitos crentes leem, e eu já ouvi pregadores pregando sobre esse versículo. Versículo que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, e vamos ler esse versículo completo, para que não fique nenhuma dúvida a respeito das moradas aonde nós iremos descansar
na presença de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Mas vamos ver o versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, ou se não tivesse moradas preparadas lá, eu dizia para você de outra maneira: se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se não tivesse moradas preparadas, eu ia dizer para vocês assim: eu vou preparar-vos lugar. E no versículo seguinte ele diz: e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Notemos que Jesus está dizendo aí: se não tivesse morado preparadas já para os seus, ele ia dizer, conforme ele disse no versículo 3, eu iria preparar para que vocês pudessem estar comigo, porque aonde eu estivesse, vocês estariam também. Porém, nós acabamos de ler aqui no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 4, porque em certo lugar assim diz: no tocante no sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então, Deus preparou um lugar. Não foi agora, quando Jesus ascendeu ao céu, mas diz que Deus descansou de todas as suas obras. Tudo está preparado. Tudo está preparado para que os servos e servas do Senhor, quando partir deste mundo, entrem no descanso eterno do Senhor. Diz a palavra do Senhor: todas as coisas estão preparadas. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Amém? Eu creio que não há nenhuma dúvida a esse respeito, porque Deus preparou, Ele fez tudo e entrou no seu descanso. Ele completou a sua obra. A obra de Deus na criação foi completa, e a obra de Deus na redenção foi completa. Amém? Deus criou todas as coisas, e no final do dia dizia: e viu Deus que tudo era muito bom. E Ele criou todas as coisas, e Ele vai dizer naquele dia: vinde a mim, vós bendito de meu Pai, que possuís o reino do céu, que está preparado para vós. Desde quando? Glória a Deus, irmãos estão sabendo, desde a fundação do mundo. Mas os que estiverem à sua esquerda, Ele dirá para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, a palavra do Senhor, meus amados irmãos, não deixa nenhuma dúvida a respeito da nossa salvação, da vida eterna e do lugar onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Visto, versículo 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo,
determina. Certo dia, hoje falado por Davi, muito tempo depois, segundo o que lhe foi declarado. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O que nós vemos nesse versículo? Esse versículo foi dito por Davi. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Nós vemos que Deus sempre é o Deus de misericórdia, um Deus bondoso e misericordioso. E Ele continuou trabalhando com o seu povo para que eles pudessem então crer no Messias que havia de vir. E depois que entraram na terra de Canaã, Deus continuou falando com eles. Então Davi declara aqui: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Nós poderíamos dizer, como nós falamos hoje, há uma segunda chance. E essa mensagem que nós devemos levar e continuar levando. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não podemos ter um coração duro. Coração de duro é um coração de pedra. Se nós estivéssemos pregando aqui hoje para pessoas que não conhecem a Jesus como Senhor, como Salvador, nós deveríamos desenvolver esse pensamento para que você deixasse Jesus entrar no seu coração, não tivesse um coração duro, um coração de pedra. Mas como nós estamos pregando para crentes, nós sabemos que o coração de vocês não são um coração de pedra, são um coração de carne, são um coração obediente a Deus, são um coração que teme a Deus, é um coração que crê em Deus. Então, voltamos para o que Jesus diz: creia em mim, acredite em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há um repouso para o descanso de Deus. Assim, meus amados irmãos, nós que somos cristãos em Jesus Cristo, nós poderemos caminhar de uma maneira calma, tranquila, serena, obediente à palavra do Senhor, sabendo do final da história. Você sabia que você sabia? Você sabia que você sabia o final da sua história? Ou você ainda tem dúvida? Eu sei o final da minha história. Eu sei, Paulo diz, eu sei em quem eu acredito. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Eu sei o meu final. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei que nesse mundo terei aflições, tristeza, dificuldade. Terei algumas vitórias, terei algumas bênçãos. E glória a Deus por isso. Mas o final é que interessa para a minha vida. E eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu conheço Jesus que me salvou, pela sua graça, pela sua misericórdia. Então eu caminho nesse mundo com meus pés, mas com a minha mente, com a minha cabeça, com o meu espírito, ele está na presença de Deus, ele está nos céus. Que Deus possa aplicar a sua palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, com essa esperança, com essa certeza de entrarmos no descanso de Deus. Já entramos pela fé.
conforme o Escritor Sagrado diz, mas que nós sabamos para onde nós estamos indo. Não importa o que está acontecendo no mundo, todas as coisas que estão acontecendo no mundo são previstas que vão acontecer. Todos os terremotos, os maremotos, guerra, rumores de guerra, tudo isso nós sabemos que vai acontecer. Nós não estamos iludidos por nada. O mundo pode estar, mas nós não estamos. Nós sabemos que isso é normal, que isso vai acontecer. Que no final das contas, eu disse para os irmãos, leia Ezequiel, leia Zacarias, lá você vai encontrar as profecias dos últimos tempos. E lá você verá os acontecimentos que estão acontecendo. Todas essas coisas estão previstas e vão acontecer. Lá em Israel vai acontecer um dia que todas as nações ficarão contra o povo de Israel. Não é somente o Hamas, mas todas as nações vão ficar contra Israel. E vai ser naquele momento que o Senhor vai manifestar e vai descer ali no Monte Sião, em Jerusalém, e aquele monte será dividido. E a vitória será do Senhor. Deus lutará com o povo de Israel e a glória será de Israel. Nós sabemos que isso vai acontecer. Nós sabemos de toda a história que está revelada na palavra de Deus. Não precisamos de um profeta, de um pastor, de um bispo, de um sacerdote para revelar para nós, porque já está revelado na palavra do Senhor. É somente você ler a palavra do Senhor. Nesse tempo, muitos vão aproveitar para levantar em nome de Deus, dizendo que é profeta, falando sobre a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus já está prevista na sua palavra. E Ele nos adverte, Ele nos ensina com relação a isso. Haverá em muitos lugares que vão dizer: ó, Cristo está ali, não vai atrás dele. Mas o Cristo está fazendo milagres, operando maravilhas em tal igreja, em tal denominação. Não vai atrás dele, porque Ele conhece os que são seus, e na sua vinda Ele virá buscar a sua igreja. Não somente crentes profetas, mas crentes que têm fé, crentes que têm esperança, crentes que espera Jesus levar para o descanso eterno, para o repouso eterno. Ficamos de pé e vamos orar, encerrando o culto desta manhã. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Deus, por cada servo seu que está aqui nesta manhã, que puderam estar aqui glorificando o teu nome, Senhor. Aceita, Senhor, nosso louvor, a nossa oração na tua santa presença, Pai. Derrama cada dia sobre nós as tuas bênçãos, Senhor. Faz-nos enxergar os caminhos do Senhor. Faz-nos enxergar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que nós possamos caminhar firmes, ó Pai, ó Deus, sendo crentes dinâmicos, firmes, cheios de fé no Senhor e confiança. E que haja gratidão no nosso coração sempre, que sempre nós possamos estar, ó Deus, nos esforçando, ó Deus, caminhando, glorificando o teu nome, anunciando a tua palavra, Senhor, naqueles que tiverem a oportunidade. Ó Deus, que o Senhor esteja preparando o teu povo, Senhor, a cada dia, através da tua palavra. Dá-nos um dia, ó Pai, abençoado, ó Deus, junto com os nossos familiares. Abençoa o nosso pão e nossa água que o Senhor nos tem dado. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos abençoa, Pai, no teu santo nome, agora e sempre.